Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós estamos nessa semana numa nova série Restauração Emocional. E hoje eu quero continuar aqui na história, na vida da Ana. A partir do versículo 10, diz a Palavra de Deus que a Ana ela estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto ela orava ao Senhor. Por que ela estava angustiada e por que ela chorava sem parar? Porque foi o que nós falamos ontem. Havia anos e anos que ela era provocada, que ela vivia e convivia com uma frustração tão grande na vida pessoal dela. E ela tinha uma rival que todos os anos provocava ela com os filhos que essa rival tinha e que a Ana não poderia ter. E o marido dela questiona: por que você chora? Por que você não come? Por que você está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Numa continha básica, imaginando aí que o marido Eucana disse 10 filhos porque de fato Penina tinha 10 filhos. Então, somando entre uma gestação e outra, provavelmente foram 20 anos de provocação que a Ana sofreu da sua rival Penina. Todos os anos era a mesma coisa. Até que um dia eles voltaram como era costume, todo ano iam para Siló para adorar. E nesse ano foi diferente. Nesse último ano aqui, essa ida à casa de Deus para Ana foi diferente, porque ela estava muito angustiada e ela chorava sem parar enquanto ela orava ao Senhor. Ela foi para um momento de secreto com Deus. Eu não sei, talvez parece que a Ana chegou no limite dela, sabe? Parece que aqui nesse momento onde ela estava muito angustiada e ela chorava sem parar enquanto orava, talvez esse foi a gota d'água das emoções da Ana. Eu acredito que ela não aguentava mais, porque às vezes nós nos acostumamos com o sofrimento, ou às vezes não tomamos as atitudes certas para nos livrarmos dele. Às vezes a gente precisa chegar no nosso limite, porque infelizmente o ser humano é assim: enquanto eu aguento eu vou carregando, mas chega uma hora que ninguém aguenta, que não dá para carregar mais. Aí é o momento de realmente tomar uma atitude. Enquanto a Ana orava, enquanto ela estava ali angustiadaça, muito angustiada e chorando muito diante do Senhor, diz a palavra de Deus que ela fez um voto para Deus. Ela tomou uma atitude, não sei se foi a primeira, a segunda vez, mas a palavra nos diz que ela fez um voto e esse voto foi um dos passos cruciais para que a situação dela tivesse uma virada, que a situação emocional dela mudasse. Diz a palavra de Deus, versículo 11, que ela fez um voto para Deus dizendo: ó Senhor dos exércitos, se o Senhor olhar com atenção para o meu sofrimento, para o sofrimento da sua serva, se você responder minha oração, se você me der um filho, eu o dedicarei para o Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Ela estava aqui fazendo o voto do Nazireu. Ela disse: ó, se você me der um filho, se você, Senhor, atentar para o meu sofrimento, se o Senhor olhar para a minha aflição. Deus estava atento à aflição de Ana. Mas o fato dela não ter filhos, parecia que Deus não estava. Na cabeça, na mente, no sentimento dela, Deus não estava olhando para o sofrimento dela. Mas Deus, ele está, sim, ele sempre está. Ele sabe, ele vê o nosso sofrimento. Ele vê as frustrações, ele sabe das frustrações. Mas para mim, para você, para nós que somos pessoas, seres humanos, para a gente, o ver é quando se resolve o problema. Muitas vezes oramos e esperamos que Deus responda às nossas orações e tire de nosso sofrimento, porque pra gente Deus só tá vendo quando Ele tira. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele prova o nosso coração no deserto. O que são os desertos da vida? São os momentos difíceis, são os momentos que a gente não tem controle, são os momentos que provam realmente a nossa vida em todas as áreas. É onde você fica sem paciência muitas vezes, onde você fica, perde o controle das coisas, onde você fica sem o controle do que está acontecendo com a sua vida. São os momentos de luta que nós chamamos, são os momentos de dificuldade que nós chamamos, são os momentos onde não existe paz na sua casa, onde não existe paz dentro de você, onde não existe tranquilidade. Nós queremos, todo ser humano quer, todas as pessoas querem paz. A paz mundial é um desejo realmente de todas as pessoas. Todo mundo deseja paz. Paz no bairro, paz na cidade, paz em casa, paz no trabalho, paz dentro de si mesmo.
Mas hoje uma das maiores guerras é dentro de nós, porque muitas vezes exteriormente estamos em paz. Somos um país pacífico, nós estamos em paz. Não existe guerra no nosso país em comparação com outros países, como as pessoas que moram lá no Afeganistão, como as pessoas que estão na Venezuela, como as pessoas que estão em países onde elas não têm liberdade para fazer o que querem, países comunistas. Existem muitos lugares onde não existe paz, muitos bairros onde as pessoas não vivem em paz, porque externamente existe opressão, existe guerra. Mas existem pessoas que estão num lugar de paz, mas estão oprimidas dentro de si mesmas, estão em guerra dentro do seu coração, dentro dos seus sentimentos. E a Ana viveu isso aqui por muitos anos, por muitos anos, por muitos anos. Eu não sei por que ela aguentou, por que ela não tomou uma atitude. Talvez ela precisava amadurecer, talvez ela precisava entender que existia sim uma solução para a situação dela. De fato, naquela época não existia terapeuta, não existia psicólogo, não existia psiquiatra, não existiam profissionais da área, porque hoje Deus, Ele abençoou muitas pessoas, existem muitas profissões que ajudam as pessoas a lidarem com os problemas emocionais que são reais. E hoje é mais real do que no passado. Mas no passado existia também, só que hoje parece que ganhou uma proporção muito grande. Nós sofremos aí, nos 2020, agora para 2021, com a pandemia do coronavírus. Mas aconteceu uma outra pandemia meio que invisível, que foi a pandemia da ansiedade, das crises, do medo do futuro. Quantas pessoas ficaram doentes emocionalmente por causa de tantas coisas que aconteceram. E hoje muita gente tem lidado, tem sofrido, o cabelo cai, dá ataque cardíaco. Muitas pessoas têm falta de ar do nada, crises, começa a tremer do nada, sente aperto no peito, sente dor, parece que vai ter uma parada cardíaca. E isso tudo por causa das crises de ansiedade. Muita gente está doente emocionalmente, achando que não é doença emocional. Muita gente que está precisando ser curado, mas não sabe o que tem. E não tem como nós sermos curados de uma coisa que a gente não sabe. Não tem como você ser curado de uma doença que você não sabe que está doente. Então, nós precisamos conhecer essas coisas para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente viva realmente a vida abundante. Jesus disse, o ladrão, lá em João 10, ele veio ensinar a roubar, a matar e a destruir. Essas são as obras do diabo e do reino das trevas. Roubar, matar e destruir. Existem coisas que são sim influências e ataques do inimigo, mas também precisamos ter o discernimento para saber as coisas que são corriqueiras e normais do ser humano, coisas que a gente mesmo provoca e que outras pessoas à nossa volta provocam. Mas eu sempre falo que as atitudes das pessoas com a nosso respeito não podem determinar a nossa própria atitude. Porque muitas vezes a gente ouve coisas que não gostaria, a gente sofre prejuízo da ação de outras pessoas e colocamos a culpa na nossa situação na outra pessoa. Eu estou assim, eu estou doente, eu estou mal, eu estou com depressão, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou com crise, eu estou assim por causa do fulano, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais, por causa do lugar que eu vim, por causa da igreja que eu frequentei, por causa do meu amigo que me traiu, da minha sociedade que eu perdi. Elas vão colocando a culpa dos seus problemas no outro, mas nós não podemos fazer isso. Ações e palavras são sementes. E infelizmente, não existe uma pessoa sequer que convive com você, não existe uma pessoa sequer nessa terra que não vá nos magoar. Nós estamos à mercê de sermos magoados e de magoarmos as pessoas. Isso é o tempo inteiro. Basta você conviver com pessoas. E sempre serão as mais próximas de você que vão magoar você. As ações e as palavras são sementes que são plantadas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com que tipo de semente que a gente está lançando sobre a vida das pessoas à nossa volta. Que a gente nunca vai plantar uma coisa ruim na vida do outro, que a gente nunca vai lançar uma semente ruim na vida do outro. É impossível, a gente vai. Mas a questão é o seguinte, quando nós recebemos essas sementes, as ações e as palavras das pessoas contra a nossa vida, a decisão de deixar essa semente frutificar, germinar, crescer, ganhar proporção dentro de nós, é nossa responsabilidade. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo vai nos instruir que nós devemos ter cuidado para não deixar brotar nenhuma raiz de amargura dentro de nós. Porque quando nós deixamos uma raiz de amargura brotar dentro de nós
nós causamos transtornos. Desequilibramos a nossa vida, desequilibramos o nosso ciclo, ficamos perturbados, com medo e dentre tantos tipos de sentimento. Então, o que eu quero dizer para você com essa palavra? Você sempre vai estar à mercê das críticas, dos ataques das outras pessoas. Não fazem por maldade, nem todo mundo faz por maldade. Não ache que o culpado são as pessoas em si. Porque o apóstolo Paulo também vai falar da questão espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra pessoas. Mas às vezes as pessoas fazem sem querer, por querer. Mas independentemente do porquê elas fazem, nós precisamos entender. É nossa responsabilidade tirar ou permitir ficar, germinar dentro de nós a semente que a gente recebe. Muitas vezes cultivamos as sementes de ervas daninhas e não cuidamos das sementes de árvores frutíferas. Recebemos coisas boas na nossa vida, mas ao invés de cuidar das coisas boas, de ouvir, de receber a palavra de Deus, os conselhos, de receber o carinho, de receber o amor das pessoas e cultivar essas sementes boas que nós recebemos das pessoas na nossa vida, ao invés de cultivar essas sementes boas, nós cultivamos as sementes negativas. Nós cultivamos as palavras que nós ouvimos, as críticas, cultivamos muitas vezes a zombaria, o desprezo, a traição. Muitas vezes nós cultivamos as coisas ruins que recebemos. Você entende? Palavras e ações são sementes plantadas na sua vida. Você escolhe se você vai arrancar e jogar fora ou se você vai cultivar. Nós precisamos tomar uma decisão de cultivar as coisas boas e deixar de cultivar as coisas ruins. Porque a partir do momento que eu deixo uma semente de uma coisa ruim que eu recebi dos meus pais, uma atitude que eu recebi das pessoas próximas de mim, se eu pego aquilo e eu vou cultivando aquela fala que eu ouvi, que me machucou, aquela pessoa que disse que eu era assim, que eu era feio, que eu era gordo, se eu vou cultivando essas coisas dentro de mim, se eu vou regando isso, se eu vou dando valor para essas coisas negativas, essas palavras ruins, essas coisas, as atitudes ruins das pessoas, então eu estou deixando brotar dentro de mim uma árvore de amargura. Uma árvore que vai apagar e vai atrapalhar as coisas boas de crescerem na minha vida. Então, eu quero que você entenda. Você pode... acaba que na nossa vida, nós somos vítimas das circunstâncias à nossa volta. Nós somos vítimas e nós também somos causadores. Eu não quero que você só ache que você é só a vítima. Porque existem muitas pessoas que só se vitimizam. Eu quero que você entenda, não existem pessoas perfeitas. As pessoas à nossa volta vão, uma hora ou outra, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, ser ingratos. Muitas vezes vão ser grosseiras, muitas vezes vão trair, muitas vezes vão enganar, muitas vezes não vão ajudar a gente quando a gente precisa. Muitas vezes, na hora que você está ali realmente precisando, você vai encontrar muitas pessoas que você pensaria que essas pessoas te ajudariam, vão virar as costas para você. Mas eu quero dizer para você, aprenda a gerenciar as sementes que são plantadas na sua vida. O que você recebe das pessoas à sua volta. Cultive aquilo que é bom e jogue fora aquilo que não é bom. Não permita gerar dentro de você e ficar cultivando. Às vezes a mulher ouve uma frase ruim, uma palavra ruim, uma crítica, ouve uma falta de educação, uma patada do cônjuge e fica ali remoendo aquilo ali a semana inteira, o mês inteiro. Às vezes acontece uma situação e aí fica ali remoendo meses e anos e aquilo ali já virou uma erva daninha que se espalhou pelo jardim e já sufocou as plantas boas e já sufocou as árvores frutíferas. E não é assim. Deus colocou o homem no jardim para que ele cuidasse do jardim. E o nosso coração é um jardim. Hoje nós precisamos entender que Deus nos deu responsabilidade sobre o nosso jardim, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções. As nossas emoções é o nosso jardim. Do mesmo jeito que Deus colocou o homem lá no Éden para cuidar, cultivar, lavrar, para proteger, para tirar tudo aquilo que não deveria estar ali. Deus também nos colocou como guardadores do nosso jardim, que são as nossas emoções. Então nós precisamos ter o cuidado do que vamos cultivar, cuidar, do que vamos preservar, do que vamos realmente fazer e que sejam as árvores frutíferas, que sejam os frutos bons, os bons frutos, e não aquilo que realmente vem para machucar, os espinheiros,
as ervas daninhas, ervas venenosas, que as coisas ruins, negativas, nós possamos arrancar da nossa vida. Você é o guardador do seu jardim. Então você é responsável pelas suas emoções. A partir do momento que a Ana tomou uma decisão de não ser mais a vítima da sua circunstância, ela foi aos pés de Deus, aos pés do Senhor, e chorou, e orou, e fez um voto para Deus. Hoje eu não aceito mais continuar vivendo essa situação. A partir de hoje, Deus, eu dedico para você. Eu digo ao Senhor que se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor, para o resto da vida dele. Se o Senhor olhar a minha aflição, se o Senhor ver o meu sofrimento, porque Deus já estava vendo o sofrimento dela, mas ela ainda não compreendia, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar para ti esse menino. E Deus, a partir daquele momento, ele ouviu e atentou para a oração da Ana. E amanhã nós vamos continuar. Eu não vou falar mais, mas tem muitas coisas profundas que Deus deseja falar conosco através dessa série essa semana. Então eu convido você a compartilhar e a estar comigo aqui amanhã às 12h30 para que nós possamos continuar nessa série Restauração Emocional. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha, Pai querido, nos fazer entender a nossa responsabilidade dentro do nosso jardim, que são as nossas emoções. Que possamos, Senhor, ser os bons guardadores, que possamos permitir e cuidar, Senhor, daquilo que é bom, daquilo que a gente recebe de bom, cultivar a tua presença, cultivar a tua palavra, cultivar o amor que recebemos, cultivar, Senhor, as coisas boas que realmente o Senhor nos deu. Como eu disse na tua palavra, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Existe uma vida abundante que o Senhor deseja que vivamos, que possamos viver essa vida e parar, Senhor, de deixar que o inimigo roube a nossa alegria. Senhor, que possamos permitir, Senhor, que o teu amor venha a ser abundante nas nossas vidas e que venhamos, Pai querido, repreender esse inimigo que quer roubar a nossa paz, que quer roubar a nossa sanidade, que quer roubar, Senhor, o nosso desejo, a nossa alegria de viver. Que no nome de Jesus possamos aprender a viver essa vida abundante que o Senhor prometeu aqui. Que nós possamos viver dias de vida plena, de alegria, de paz, e saber que o Senhor deseja e tem isso para a nossa vida. O ladrão tem roubado, tem minado, tem tirado, mas o Senhor veio para mudar. O Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Que no nome de Jesus possamos viver isso essa semana. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém.